Meus amados, Mateus capítulo 14, versículo 22. Diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: Verdadeiramente és Filho de Deus. Meus amados, quando nós abrimos o Evangelho, em qualquer lugar, em qualquer um dos 4 Evangelhos, nós sempre vemos um Jesus muito dinâmico, que se move o tempo todo, que trabalha o tempo todo. Ele disse em João 5,17, o meu Pai, que começou a trabalhar lá no princípio, trabalha até agora. E eu trabalho também. Essa é uma característica do nosso Deus, estar sempre em movimento. O Espírito de Deus, que trabalha na terra desde o princípio, nunca parou de trabalhar e agora, nesse momento, Ele está trabalhando. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2, diz que a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus não se conformava quieto, Ele se movia sobre a face das águas. Jesus, num corpo físico que demandava sono, demandava parar para se alimentar, numa dinâmica terrível nos evangélicos. Eu olho para o evangelho e fico cansado só de pensar nesse estilo de vida de Jesus. Para lá e para cá, para lá e para cá. Tem horas que parece que ele vive uma vida de um filme de aventura, um filme de ação. Esse episódio mesmo aqui é um episódio clássico de um filme de ação. De um filme de ação daqueles que tocam, que tangem o mundo espiritual, né? Que tocam o sobrenatural com seres espirituais. É o filme andando sobre o mar numa tempestade. Agora, se ele se move tanto assim num corpo físico, com suas limitações, imagina hoje que ele está conosco pela presença do Espírito Santo, que não está limitado a um corpo, mas está possuindo, habitando muitos corpos. Quanto que Deus se move. Imagina o quanto que Ele se move. E se a sua vida espiritual está parada, ouça, é por sua causa. Porque Deus não para. Deus está falando todos os dias. Deus está se movendo todos os dias. Deus está dando direções todos os dias. Deus está fazendo alguma coisa o tempo todo. Se você tem andado sem direções de Deus, sabe, naquele vazio, aquele lugar parado na sua vida espiritual, onde você não vê
nada acontecendo, não tem uma direção, não tem uma inspiração divina. Eu quero te dizer que infelizmente, ou felizmente, a culpa é toda sua. Porque Deus está trabalhando o tempo todo. A culpa é nossa. Hoje eu estou especialmente quebrantado. Estou chorando bastante. O louvor aqui estava chorando. Sabe por quê? Porque eu passei uma semana, já começo a confessar a vocês isso, sem orar como eu deveria estar orando. E aí quando chegou ontem, me deu um vazio, uma ausência, uma falta de direção. Eu comecei a orar, comecei a buscar. Meu irmão, é impressionante. De repente, você começa a ver. Aí tem direção, tem inspiração. Aí você é sensibilizado. Aí seus olhos começam a se abrir. Meu Deus! Eu conectei-me. A corrente sempre estava ali. Foi eu que estava com a minha tomada desligada. Mas quando eu me liguei na tomada, a corrente passa. E te liga. E te ativa. Eu lembro que no princípio da minha fé era sempre assim, quando me converti logo, todo culto era choro. Por quê? Porque uma das marcas de um coração ligado a Deus é sensibilidade ao mundo espiritual, a Deus. Amém, meus amados? E esse é o Cristo que se move o tempo todo. O tempo todo. Os que são nascidos de Deus são como o vento, Jesus disse a Nicodemos, João capítulo 3. Não param. Sabe o que é vento? Vento é massa de ar em movimento. E sempre que o Espírito aparece representado na Bíblia, ele nunca aparece como uma massa de ar. Sempre como vento. Porque o vento é a massa de ar em movimento. E quem é nascido de Deus, quem é guiado pelo Espírito, é assim, como o vento. Porque ele não só se move, como ele move os seus discípulos, ele move a sua igreja, ele nos move. Olha o que está acontecendo aqui nesse texto. Jesus tinha acabado de multiplicar pães e alimentou, e peixes, e alimentou uma multidão. E essas pessoas estão muito admiradas com o milagre e querem fazê-lo rei. Estão cercando para proclamar Jesus rei. Talvez a princípio sobre a região da Galileia, e quem sabe o povo de Jerusalém se unisse a eles e ele fosse proclamado rei sobre toda Israel, se rebelando contra o Império Romano. E no meio desse movimento humano, não era um movimento divino, toca no teu irmão assim, diga ele assim, tem movimento que é humano. Por mais que ele tenha adesão, ouça isso, você precisa discernir isso. Ali havia um movimento de milhares de pessoas querendo coroar Jesus como rei. E engraçado que isso a princípio parece ser maravilhoso, né? Não é verdade, gente? Coisa nobre, coisa linda, é para Jesus. O que vocês querem? Fazer Jesus rei. Coroamos a ti, ó rei Jesus. Um movimento em nome de Jesus, aparentemente para Jesus, para agradar Jesus, para entronizar Jesus, para erguer Jesus, uma multidão no mesmo propósito, mas o movimento era humano. Porque o movimento que é divino, ele começa no próprio Deus. Sabe? Então você tem que discernir. E nós temos ensinado isso aqui, culto após culto. Nos últimos cultos, Deus não me tem deixado ir para outro tema. Eu estou até tentando, mas Ele não está deixando. Glória a Deus por isso. Você tem que aprender a discernir a voz de Deus, a perceber a voz de Deus. A multidão queria coroar Jesus rei. Sabe o que ele começa a fazer? Ele começa a se sair na linguagem baiana da multidão. O texto fala que ele vai despedindo a multidão, ao passo que chega nos seus, na sua igreja, nos que são guiados por ele, e começa a insistir. O texto fala compelir, tem versão que fala forçá-los, porque eles não queriam a entrar no barco e atravessar o mar da Galileia. Se saiam daqui, vão-se embora, adiantem um lado. Mas Jesus, a gente vai ficar com você. Não,
entrem no barco. Olha que coisa interessante. A multidão está unida num propósito. Jesus está compelindo os seus discípulos para um outro propósito, para uma outra direção. Eles não querem, eles querem ficar ali com Jesus, mas Jesus está impelindo eles, compelindo eles para uma outra direção. Agora eu pergunto a você, onde você se encaixa aqui? Você é um dos muitos que vão pela multidão, pelo senso comum, pelas cabeças comuns, conformados com o mundo, ou você é um daqueles que são guiados por Jesus? Guiados pelo Espírito Santo. Que às vezes até que, poxa, tá massa aqui, Jesus. Poxa, tá massa, Jesus, aproveita logo, me nomeia ministro aqui do teu reino. Judas já falou assim, Senhor, me coloca na tesouraria do reino. E outro já foi se escalando para outro cargo. Ele falou, se saiam daqui, na moral, para eu não pegar com vocês, que vocês estão insistindo. Porque o texto fala que ele insistiu, forçou os discípulos, eles não queriam ir. Entram no barco. Pedro, Jesus está massa aqui. Pedro entra nesse barco, Pedro entra no barco. Eles foram forçados. Ouça, meu irmão, tem gente que vai do jeito que quer, vive como quer, segue a multidão, uma vida comum, uma vida normal, uma vida carnal, uma vida mas tem gente que é movido por Jesus. E mesmo contra a sua vontade, mesmo quando quer ficar igual todo mundo, Jesus diz, você não é igual todo mundo. Você já viu? Lembra que a sua mãe pode falar isso para você? Mãe, eu quero ir, todos os meus colegas vão. Você não é todo mundo. Lembra que o pai falava isso? Você não é igual. Se você teve um pai como o meu, ele falava assim, você é crente. Você é diferente, não é verdade? E é isso que Jesus quer dizer ao seu coração. Toca no teu irmão, mas eu digo assim, você não é todo mundo não, irmão. Você não é todo mundo não, irmão. Mas está todo mundo, mas você está indo para o outro lado. Vai para o outro lado. Aleluia. Romanos 8,14 fala que todos os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E esse Espírito de Deus vai nos guiando para coisas que a gente nem sabe, mas a gente sabe que Ele está guiando. Quer ver? Coloca um texto na tela aí, por favor, meu amado. Atos 20, versículo 22. Olha esse texto, bota o olho nesse texto aí. Olha o que Paulo fala aos irmãos de Éfeso, durante suas missões. Olha o que ele fala, ó. E agora, constrangido em meu espírito, tem uma versão que é melhor, que fala constrangido, compelido pelo Espírito Santo, porque no versículo seguinte ele fala que é o Espírito Santo que está fazendo isso com ele, compelido pelo Espírito Santo, eu estou indo para Jerusalém sem saber o que vai acontecer comigo ali. Eu nem sei o que vai acontecer. Eu estou indo para um lugar que eu não tenho nem noção do que vai acontecer, mas eu estou sendo compelido pelo Espírito Santo. Meu irmão, ouça isso. Quem é nascido de Deus tem que viver compelido, constrangido, movido pelo Espírito Santo. Às vezes a gente faz de boa vontade, mas às vezes não. Às vezes é por constrangimento, é por pressão, é por obrigação, é por ordem do Espírito. A questão é que quem é nascido de Deus, quem é nascido do Espírito, quem é ovelha de Jesus, vive assim. Não é que tem certezas de tudo, mas tem certezas de quem o está movendo. Não sou eu mesmo quem estou me movendo. Paulo está dizendo, gente, Paulo estava vivendo uma fase maravilhosa do seu ministério. Paulo era amado pelos irmãos da Ásia, que estavam tratando com todos os carinhos possíveis, dos quais ele era digno. E de repente Paulo fala, eu estou indo para Jerusalém, onde provavelmente ele seria perseguido. E os irmãos choram, dizem, Paulo, fica com a gente. Paulo, para que você vai para lá? Paulo, o povo lá é ingrato. Paulo, não vai não. Ele fala, gente, eu não posso ficar, porque o Espírito está me compelindo. Você sabe o que é essa experiência, meu irmão? Você sabe o que é essa experiência? De ser movido pelo Espírito Santo? Em nome de Jesus, você precisa viver isso.
Você precisa conhecer isso. E como nós ensinamos aqui, desde a primeira pregação dessa série que é do Senhor, eu pensei que ia ser 3 mensagens, já está não sei quantas já. A primeira que é a pregação do Espírito Santo. Nós ensinamos que isso é um processo que supera a racionalidade, não descarta a racionalidade. Você mantém a sua razão, mas ele supera, você perpassa a sua racionalidade e começa a andar por revelação. Paulo está dizendo, eu não sei o que vai dar, mas o Espírito está me compelindo a ir para Jerusalém. No versículo seguinte, ele fala o seguinte, ó, só uma coisa o Espírito me avisou, que eu vou sofrer lá, mas ele está me compelindo. Então, em nome de Jesus, ouça, isso aqui é importante, eu vou gastar mais um tempinho aqui, a gente não vai demorar muito, mas presta atenção nisso aqui. Ouça, meu irmão, você precisa achar este lugar em Deus de revelação do Espírito no seu coração. Você precisa ouvir a voz do Espírito, você precisa perceber, discernir. Por que os discípulos ouvem? Porque eles têm uma comunhão íntima com Jesus, que os impulsiona para o Mar da Galileia, que era na verdade uma grande sala de aula de Jesus. Ele usava o Mar da Galileia como um cenário para dar várias lições aos seus discípulos. Então, olha, ele dizia, vamos para o outro lado, para o outro lado, para o outro lado. Cada travessia dessa era uma história. E eles têm esse discernimento porque têm intimidade com Jesus, o que a multidão não tem. Ouça, meu irmão. Nós estamos aqui no número X de pessoas, vou chamar isso aqui de uma pequena multidão. Muitos cercam Jesus, muitos querem alguma coisa de Jesus, como aquela multidão queria o pão, queria ouvi-lo, queria cura, mas só 12 vão receber. A multidão era de milhares, era mais de 12 mil pessoas, contando mulheres e crianças. Entre 12 mil, só 12 recebem direção direta, comando específico de Jesus. Você entende isso? Então, em nome de Jesus, deixa eu lhe falar uma coisa, não se conforme. Você precisa receber isso. Pastor, eu não estou recebendo, então você vai ter que assistir as pregações anteriores, estudar, meditar e praticar. Amém, gente? Porque ouça uma coisa, você não vem para cá para só se energizar, eu vou lá receber uma palavra, levantar a mão, pegar a energia. Isso também acontece, você também é energizado por Deus aqui nesse ambiente espiritual. Mas não é só isso, você vem para aprender uma coisa que você vai colocar em prática, e colocando em prática mudará a sua vida. Então você precisa aprender isso. Você precisa começar a compartilhar experiências assim. Eu fui movido por Deus. Eu fui guiado por Deus. Eu fui direcionado por Deus. E como eu sei que era Deus aí, você tem que assistir as pregações. Você não pode se conformar. Está entendendo, meus irmãos? Senão você vai ser mais um. Mas imagina aí, num grupo de 12 mil indo numa direção e só 12 indo na outra, qual é a nossa tendência natural? Hein, gente? E com 12 mil, lógico, é muito mais seguro. A estatística é muito mais provável que os 12 mil estejam certos do que 12. 1000 vezes mais. Então, mas só 12 estavam certos no movimento que estavam fazendo. Por quê? Porque estavam sendo guiados pelo Espírito Santo. Guiados por Jesus. Então eu preciso que você compreenda isso, senão a gente nem tem como caminhar mais na mensagem. Você não pode se conformar em não ser guiado pelo Espírito Santo. Acabou esse tempo na sua vida, meu irmão. Acabou, chega, para. Esquece esse tempo onde você não é guiado por Deus. Acabou, você não aceita. Você agora quer ser um homem espiritual, um filho de Deus, uma filha de Deus, guiado pelo Espírito. Eu quero entender o que Ele quer, a direção dele, o vento
que ele vai soprar, para onde ele vai soprar, a seta que ele vai direcionar. Eu quero isso, eu quero viver isso, eu quero experimentar isso, eu vou viver isso em nome de Jesus. Amém, meus amados? Vamos lá. Então esses discípulos que são movidos pelo Espírito, guiados pelo Espírito, vão andando no barco, e Jesus está despedindo a multidão, liberando a multidão. Quando ele acaba com a multidão, ele sobe para o monte, já está entardecendo, e ele fica ali sozinho, orando ao Pai, e os discípulos andando. Gente, eu quero que você entenda, por que o pastor demorava tanto? O lago de Genezaré, que é o mar da Galileia, é tão grande assim? Não, ele não é tão grande. Naquele ponto da travessia, são só 11 quilômetros, mas você tem que lembrar que o barco não é um barco grande, motorizado, é um barquinho, gente, a remo, com a velinha. É um barquinho de 8,20 metros por 2,43 metros, é um barco pequeno. Dava ali os 12 discípulos e mais uma coisinha deles ali, mais nada. Lembre que em Lucas capítulo 5, eles fizeram uma pescaria tão grande com o milagre de Jesus, a rede veio tão cheia que o barquinho quase vira. Imagina, uma rede cheia de peixe, quase afunda o barquinho. É um barquinho mesmo. Então eles vão ali, ó, e é devagar esse processo. A travessia da mão ali demora um bom tempo. E o texto diz que começa a vir uma tempestade, ventos fortes. E eles estão ali, rimando, e a coisa vai piorando. E as ondas começam a bater no barquinho, e o barquinho começa a balançar bastante. E o medo começa a vir, mas eles estavam sob uma direção de Jesus. Então Jesus vai se mover da onde está, na direção deles. Agora, antes de entrar nessa parte aqui, eu vou fazer só um ponto aqui importante. Observe que eles recebem uma direção coletiva. Jesus fala com os 12 para entrarem no barco e irem. Sabe por que muitas vezes a gente não consegue receber direção de Jesus? Porque falta comunhão profunda em oração, dedicação em oração, como foi cantado aqui antes da palavra, né? Falta a fervente oração. Falta a oração profunda, falta buscar o Senhor com todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29:13. Falta a leitura da palavra, mas falta também comunhão. Porque as direções do Espírito Santo geralmente vêm para o corpo. A gente está muito acostumado a uma vida individual hoje em dia, né? A gente quer uma nossa vida, minhas decisões e meus planos, e que o coletivo fique em segundo plano. Mas o Espírito Santo, ele trabalha gerando um corpo, uma família. E ele trabalha gerando um povo que caminha em unidade. A gente não consegue discernir a voz de Jesus porque não tem comunhão com ninguém. Está entendendo? Não tem comunhão. Você acha que os 12 ouviram da mesma forma a voz? Não. Geralmente Pedro, que é mais íntimo ali, João, ouviu a Jesus mandando, entra no barco, e o outro resistiu e embora. Vamos, um anima o outro, e juntos eles recebem uma direção. Mas se você não tem comunhão, como você recebe direção do Espírito Santo? Tem um texto que é muito forte. Isaías 53:6. É um texto que fala sobre redenção. É um texto messiânico. Fala sobre o que Cristo fez na cruz. É uma profecia de Isaías, 700 anos antes de Jesus, sobre o que ele faria na cruz por nós. Olha o que o texto fala. Está na tela aí, né? Fala assim, ó. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Olha como é o estado do homem longe de Deus. Desgarrado. O que é desgarrado? É uma ovelha afastada de outras ovelhas. Diga você assim, ó. O estado longe de Deus é um estado isolado, individual. Olha o que ele fala, ó. Todos nós andávamos como? Longe do rebanho. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Atenção, gente. Uma das características de quem não é guiado por Deus é isso. Ele não tem caminho com o corpo, com a coletividade, com os irmãos. Ele tem só o seu próprio caminho. Ele se orgulha disso. É a minha vida, é o meu jeito, eu faço como eu quero. Só tem o seu próprio caminho.
A minha pergunta para você aí, qual é o caminho que Deus tem dado ao corpo, a você e aos seus irmãos em Cristo? A quem tem andado com você, orado com você? Qual? Pastor, nem tenho ninguém andando comigo. Esse é o problema, você não está vivendo o Evangelho. E é por isso que a gente tem insistido, vá para o grupo de comunhão, vai experimentar a comunhão. Olha aí, olha como é o estado aí, ó, cada um se desviava. Como? Seguindo o seu próprio caminho. Lá em Juízes 21, mostra um dos momentos da história de Israel em que o povo estava louco. Loucuras inimagináveis estavam acontecendo, como estuprarem as mulheres, cortarem, esquartejar, enfim, coisas loucas estavam acontecendo dentro do povo de Deus. E aí o autor de Juízes, para tentar explicar como o povo chega a tamanha loucura, no final do capítulo 1 ele fala assim, ó, naqueles dias não tinha rei, ou seja, não tinha unidade, não tinha liderança, então cada um fazia o que achava certo. Essa é a receita do caos, é a receita do não ouvir a Deus, é cada um fazer o que achar que deve fazer. Não tem nós, não tem Pai Nosso, venha a nós, é a mim, me mostre, eu quero, minha vida, minha direção. Meu irmão, ouça isso. Jesus dá direção individual? Dá, mas Ele dá muito mais direção coletiva. Atos 15, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Atos 13, orando e jejuando, falou a eles o Espírito Santo. Aleluia! Você vai ouvir mais a Deus quando tiver mais comunhão. Onde 2 ou 3 estiverem no meu nome, eu garanto que vou me manifestar. Toque em teu irmão e diga assim, irmão, eu preciso de você para ouvir Jesus. Eu preciso caminhar, eu preciso orar com você, eu preciso andar com você para que nós ouçamos Jesus. Provérbios 18, versículo 1, fala, quem se isola é um tolo egoísta, revoltado contra a verdadeira sabedoria. Ele acha que é esperto, ele acha que é sábio. Eu digo a você, essa aí é uma luta da minha vida, a minha tendência, eu falo isso aqui sempre. A minha tendência natural da minha carne, se eu for guiado pela minha carne, é de viver isolada, de viver só na minha cabeça, só do meu jeito, só nas minhas ideias, sem ouvir ninguém, sem querer saber de ninguém. Mas quando eu sou movido pelo Espírito, Ele me move à unidade, Ele me move à comunhão, Ele me move ao... Você entende isso, meu amado? Você entende isso? Entende isso? Gente, a direção veio assim, Pedro, adianta, Judas, não, veio, entrem vocês, aleluia. Quem são os vocês na sua vida? Quem são? Quem é o grupo que tem andado? Quem são os irmãos que estão comungando? Com quem? Jesus mandou 70 numa missão, mandou 70 cada um para o seu caminho? Não como? 2 em 2, eu não quero ninguém sozinho. Vocês vão andando, é melhor serem 2 do que 1. Amém, meu amado? Então, se você não vive em comunhão, você não tem direção. Você vive do seu jeito, a sua cabeça, e você acaba não tendo direção de Deus. Então, vamos lá. Eles estão andando no mar e vai escurecendo, vai passando... escurece 6 horas da tarde, mais ou menos, né? Deu 7, deu 8, deu 9, deu 10, e o vento batendo, e o barco entrando água, deu 11, deu meia-noite, e cadê Jesus? Porque Ele nos mandou para cá? Que negócio esquisito isso aqui, por que a gente não ficou lá? Questionamentos, sabe, não entendiam, medo. Gente, ouça isso, quem anda na direção de Deus vive tudo isso, mas não deixa de seguir a direção de Deus. Rapaz, estamos aqui há horas. Negócio esquisito, porque Ele mandou. É pra gente esperar Ele lá, Ele vai pegar outro barco, será? Acho que vai pegar outro barco que vai vir. Não é pra gente bater e voltar depois. Porque negócio que eu não sei. Paulo fala, eu não sei porque Ele está mandando ir para Jerusalém, mas eu vou. Tá esquisito esse negócio, mas vamos indo. Foi Ele que mandou.
Ele nunca falhou. Ele é fiel, Ele é poderoso. Temos uma palavra dEle, temos uma direção dEle. As coisas parecem não estar dando certo, mas nós temos uma direção de Jesus. Tem vezes na minha vida que é assim. Ele me deu uma palavra lá atrás. Por exemplo, quando Ele nos deu uma palavra de mudança da igreja, de crescimento da igreja, isso foi, não sei quando, lá atrás. Há uns meses, há um tempo, sei lá atrás. Um ano, não sei lá atrás. E você acha que no caminho eu fiquei sempre, uau, tá massa, tô vendo tudo? Não. Tem hora que, meu Deus, o negócio tá esquisito, para onde é que vai? Como é que vai ser? Como é que vai? Mas Ele me deu uma palavra lá atrás. O negócio é que você não tem essa palavra. Seu problema é esse. Nem palavra você tem, você não anda com Jesus, você não ora, você não tem intimidade com Deus, não tem comunhão com os irmãos, não tem nem palavra, não tem nem direção, não tem nem norte. Pergunta, irmão, você tem norte na sua vida? Então para tudo e busca o norte, em nome de Jesus. Para esse barco onde está aí. Para tudo, busca o norte. Depois do norte a gente conversa de novo. Não adianta. Você não tem nem firmeza se você está andando para o lugar certo. Está entendendo, irmão? Aí fica difícil. Você não tem nem o básico ainda. Você não tem nem a base ainda, que é uma direção de Deus. Então complica. Mas vamos lá, para a gente terminar, que eu não quero demorar. Lá estão eles, seguindo, vento, tempestade, dificuldade, e de repente, sabe que horas que o Senhor foi aparecer? Quarta vigília, entre 3 e 6 da manhã. É brincadeira? Eles com sono, com fome, com sede, apesar de que a água do Mar da Galileia é um lago, dá até para beber, mas cansados, exaustos, estão ali nervosos, e aí de repente, de madrugada, vem um ser caminhando sobre as águas. E aí, meu amigo? E aí eles ficam apavorados, começam a gritar, começam a fazer um escândalo, só faltava essa agora. O bicho está pegando no navio, um fantasma. Por que eles veem um fantasma e não veem Jesus? Porque a mente deles não estava preparada para ver Jesus. Eles tinham crenças populares ali na região da Galileia, que fantasmas andavam na região do lago ali, assombravam os pescadores. E eles estão com essas crenças interpretando a vida. Não estão interpretando a vida com base na fé, na expectativa da manifestação de Deus na vida deles. Então não conseguem perceber Deus. E aí você tem que voltar à mensagem que eu preguei sobre perceber Deus em tudo, para entender isso. Porque senão Deus está se revelando a você, mas como você não tem uma base de percepção, de compreensão, de intimidade com o Senhor, você não consegue entender que é Ele, e é Ele. Porque na verdade, Ele está em tudo. Romanos 8:28, o Senhor age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam. Provérbios 3:6, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. Como aquela música que a gente tem cantado, né? A tempestade é você, né? A chuva forte é você. Tudo é você. Eu preciso me perceber você atrás de tudo. Eu preciso ver Jesus em tudo. Agora a mente deles era fechada. Eles não conseguiam. Jesus vem assim, se aparece assim, fala. Eles não compreendiam isso. E você precisa abrir a sua mente. Toca no seu amigo, diga assim, irmão, diga aí, brother, sister, open your mind. Fala inglês com ele. Diga, abra a sua mente, meu irmão. Abra. Deus pode falar com você de tantas formas. Eu não vejo como Ele vinha. Se fosse Ele, era um barco. Se fosse Ele, não, Ele vem como você nunca imaginou. Porque esse é um milagre que ninguém nunca tinha feito. Nem Moisés, com todo o seu poder aquático, nunca fez isso, sabe, gente? Nem o Aquaman. Só Jesus, aleluia. Ouça isso. Aleluia. Abra sua mente. Jesus vai chegar na sua vida. Se Ele te... Agora, lógico, volta para a base. Se você não está na direção de Jesus, pode ser fantasma mesmo, viu? Aí pode ser demônio. Aí pode ser. Não garanto nada. Pastor, então é Jesus, é? Tudo na minha vida que é pastor em Jesus, é? Se você estiver na direção dele. Você está na direção da sua carne.
na direção do diabo, na direção do mundo. Ele quer que seja Jesus? Nem sempre é não. Aí pode ser o diabo mesmo. Corre mesmo porque é o diabo. Então você tem que voltar para a base. Se você estiver andando na direção, pode ter certeza que ele vai se manifestando. Ele vai se revelando. Ele vai aparecendo. Mas ele é tão bom que mesmo quando você está desviado, se você tiver consciência que está perdido e falar, Jesus me salva, ele aparece também. E aí abra a sua mente para entender que ele não pode vir só da maneira que você acha. Se ele vir, vai ser através de fulano. Diz, não, ele pode vir como ele quiser. Abra a sua mente, aleluia, Jesus, o Espírito Santo vai se mover em sua direção. Ele vai chegar, ele vai... Agora você tem que ficar ligado, atento. Desliga-se um pouco do Instagram, meu irmão, do WhatsApp. Desliga-se um pouco da televisão e se liga com o Espírito Santo, meu amado. Para perceber a direção. Para perceber Jesus, para entender, para ver ele chegando. E lá está vindo Jesus. E quando Jesus percebe que eles estão com muito medo, Jesus fala, sou eu sou. Não temam, sou eu. Tudo na vida de vocês sou eu. Se eu mandei vocês, sou eu. Eu sou na vida de vocês. Isso é tão gostoso. Ah, como eu quero que o Senhor te revele esse mistério. Aquele momento que você começa a perceber que tudo na sua vida é o Senhor. Porque Ele está te guiando. Ele está te guiando, então tudo Ele. A tempestade foi Ele quem mandou para um propósito. Tudo foi Ele. É tudo Ele. Na minha vida tudo é Ele. Tudo é Ele. Tudo é Ele. Tudo. Na minha vida nada é em vão. Todas as coisas cooperam juntamente. Deus age em todas as coisas. Sou eu. Sou eu. E aí Pedro faz uma coisa fantástica. Eu quero encerrar te desafiando a fazer exatamente isso hoje. Atenção. Isso aqui é profundo. Ele faz uma coisa fantástica. Antes eu não entendia esse texto. Porque parecia que Pedro estava fazendo um teste. Senhor, se é o Senhor mesmo, me prova que é o Senhor. Manda eu ir andando contigo sobre as águas. Espera aí, que teste maluco é esse? Vai que é um fantasma. Aí ele vai morrer afogado? Vai arriscar a vida para testar se é Jesus ou não? Lógico que não é isso. Na verdade, ele compreendeu que é o Senhor. Ele está dizendo o seguinte, ó, sendo o Senhor, já que é o Senhor, eu quero andar contigo aí. Que negócio massa é esse, Jesus? Puxa, rapaz. Pô, eu também quero, velho. Pô, é massa, velho. Como é que é esse negócio? Jesus, deixa eu ir aí, dá um rolê contigo aí. Era Pedro. Todo mundo aqui tímido. E Pedro, não, peraí, é meu mestre. É meu Senhor, meu amigão, andando sobre as águas, eu vou andar também. Está entendendo? Porque reconhecer que é Jesus me faz reconhecer quem eu sou também. Pedro tinha essa noção mais do que os outros. Pedro tinha. Porque, olha aqui, 2 capítulos depois, o Senhor pergunta, quem vocês dizem que eu sou? Eles não sabem falar. E Pedrão, com revelação, diz, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Aí o Senhor fala para ele, e tu és Pedro. Porque quando você reconhece quem é Jesus, você também passa a reconhecer quem é você mesmo. Aleluia. Pedrão tinha mais revelação. Ele tinha mais consciência. Epa, vocês vão ficar aí de aonde? Eu vou andar lá com ele. Está entendendo? Imagina Jesus, imagina uma cena moderna. Jesus chegando com a motona. Bonita, potente. Aquela moto, sabe? Bonitona assim. Todo mundo, rapaz, a moto de Jesus. Pedro era assim, ó, Jesus, minha voltinha aí na moral. Já vai pulando na garupa já. Jesus. Porque ele entendia quem ele era. E que ele não foi chamado para assistir Jesus se mover. Ele foi chamado para se mover com Jesus. Ele foi chamado para experimentar o poder de Jesus. Ele foi chamado para caminhar na dimensão de Jesus. Senhor, é o Senhor, manda eu ir.
Deixa eu ir, Jesus, deixa eu ir. Vem, Pedro. Já que você tem fé para caminhar comigo, vem, Pedro. Vem viver o sobrenatural. Vem viver uma vida extraordinária. Quem quer viver uma vida extraordinária? Irmão, em nome de Jesus, a sua vida comum, ordinária, acaba hoje, irmão. Nós vamos viver uma vida espiritual. Experimentar milagres. Amém, meus irmãos? Recebereis poder, unção, virtude ao receber o Espírito e vivereis com meus representantes na terra. Quem crer em mim fará as obras que eu fiz e fará ainda outras maiores. Nós precisamos ver nessa dimensão. Chega de uma vida natural. Não vou assistir. Que legal, rapaz, eu vou lá na igreja. É tanta coisa linda que Jesus faz, viu? Fico ouvindo aquelas histórias dele. Que coisa maravilhosa. Não é esse o chamado dele. Não é para você, é para você vir com ele, viver tudo. Bora comigo. Bora viver. Eu vou usar, meu Deus, eu vou usar um exemplo aqui bem, uau. Que não é digno do evangelho, mas é para você entender, é didática. Então perdoe, né, a distância do exemplo. Não sei quem assistiu o filme do Harry Potter. O filme do Harry Potter tem duas classes. Tem os bruxos. Estou usando bruxo como exemplo, mas fazer o quê? Tem os bruxos e tem os trouxas. Quem é o trouxa? É quem não experimenta o poder. Até vê, alguns trouxas até vê, acha legal, rapaz, que negócio, mas não experimenta. E o bruxo não, é alguém que experimenta. E lembra que Harry Potter, ele nasce numa família de trouxa, mas ele é um bruxo. O que acontece? Chega uma hora que os bruxos vão buscá-lo lá, porque ele não é do mundo dos trouxas, ele é do mundo da mágica. Então, me perdoe esse exemplo tão rasteiro, mas é por aí. Existe o mundo dos carnais, do sem Deus. O mundo onde não se pensa em Deus, não se compreende Deus. Paulo diz em 1 Coríntios 2, o homem carnal não pode compreender as coisas do Espírito. E existe o mundo dos espirituais, que discernem, que compreendem. Ouça, Jesus foi lhe apanhar no meio dos carnais. Ele lhe trouxe para viver com ele, para aprender na escola do Espírito Santo, que é melhor do que Hogwarts. Está entendendo, meu irmão? Então toca na mão e diga assim, irmão, diga assim, irmão, não se conforme. Você vai viver experiências com Deus. Vai viver milagres, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele continua nos chamando para andar sobre as águas com Ele. E Jesus gostou. E está lá Pedro, terminando já, fica atento. Está lá Pedro, andando sobre, todo mundo, rapaz, e Pedro andando sobre as águas, caminhando sobre as águas com Jesus. Que coisa maravilhosa. Ele é meu mestre, ele me chama, eu vou com ele. Gente, você acha que Pedro estava entendendo o que estava acontecendo? Não estava entendendo, não. Pedro era pescador, conhecia aquele lago, conhecia aquele, chamamos de mar, mas ele não estava entendendo como é que está acontecendo. Será que a água ficou sólida? Será que eu estou menos denso do que a água? Ele não estava entendendo nada, mas não precisa entender tudo. Até porque não dá para entender tudo. Olha aí, ouça isso. Confesso também esse vício. Muitas vezes eu quero entender, mas quem quer entender demais, às vezes trava na fé. Você tem que entender até o limite do que você pode entender. Tem coisa que você não vai entender, só ouve Jesus e vai. E se move pela fé. Uma teologia aqui do andar sobre as águas. Não, eu acredito. Aí fica 100 anos discutindo. Os solidificadores, os que defendem que a água ficou sólida. Os densificadores, os que defendem que Pedro ficou menos denso do que a água. Aí passam 100 anos discutindo se a água ficou sólida ou se Pedro ficou mais leve do que a água. Mas pense se um dos dois anda sobre as águas. Aí vai o doidão, aparece, sei lá, se ele ficou sólido, eu sei que eu vou andar também. Está entendendo? Então nós precisamos ter mais disso na nossa vida. Experiência, fé, caminhar com Jesus.
E ele vai caminhando até o momento, ouça, ele vai caminhando maravilhosamente bem, até o momento que o texto fala que ele tirou os olhos de Jesus. Olhou para as ondas, olhou para o vento, racionalizou demais, e aí começou a afundar. Ouça, meu irmão, se você não se manter com os olhos fixos em Jesus, na vida espiritual, se a sua mentalidade ficar variando entre uma mentalidade espiritual e uma mentalidade carnal, você viverá assim constante. Dá 2 passos na fé e afunda, 2 passos na fé e afunda, 2 passos na fé e afunda. Mas isso tem que acabar em nome de Jesus. Não é que você não pode ter dúvidas. Dúvidas a gente tem. Você não pode duvidar de Jesus. Está entendendo? Eu não entendo um monte de coisa, mas eu tenho uma convicção de que eu estou andando na direção, no caminho, com Ele, pela inspiração dEle, pelo mover dEle, pela ordem dEle. Então eu vou andando. Quando você para disso e começa, sabe, a racionalizar demais, sabe, a querer entender demais, a querer explicar demais, e atenção, você perde o contato com o espiritual e começa uma vida muito material, muito natural, você se torna um comum, é como um trouxa. Você perde a conexão. Está entendendo, meu irmão? Perde. Então você precisa se manter. Hebreus 12, 1 e 2 fala assim, ó, nós temos uma carreira para caminhar. Sabe como a gente caminha ela? O autor fala assim, ó, com os olhos fixos no autor e consumador da nossa fé. Ele foi que gerou a fé em mim, Ele que vai me sustentar. Ele é o autor e é o consumador. Ele gerou a fé em mim, Ele vai me sustentar. Pedro, que loucura, Pedro! Ele gerou a fé em mim, Ele vai me sustentar. Ele gerou a fé em mim, Ele vai me sustentar. Ele me chamou, olha a onda, Pedro, não quero saber de onda. Ele me chamou, Ele é o autor, Ele é o consumador. Ele é o autor, Ele é o consumador. É assim que se vive, irmão. Agora, repito, volta nas mensagens anteriores. Não é uma vida louca, não é uma vida irrefletida, não é uma vida irracional, é uma vida supra-racional. Você tem toda a sua razão plena, você é inteligente, você é uma pessoa que é sábia, mas você vive pelo Espírito. Hebreus 10, 38. O justo viverá pela fé. Se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Por quê? Porque se ele recua, ele tirou os olhos de mim. Bota os olhos em mim, diz o Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que quem se aproxima dele creia que ele existe, que ele abençoa quem o busca. Então ouça, meu pai, em nome de hoje, o chamado do Espírito Santo para você é viver uma vida espiritual. Uma vida acima da natureza, se entregar a Jesus. Ouça uma coisa, eu quero encerrar falando uma coisinha que acontece muito comigo. Nos momentos que acontece comigo também. Que de repente eu tiro os olhos de Jesus e começo a olhar muito para circunstâncias, olhar muito para a onda, para a dificuldade, para mim mesmo. Sabe o que acontece comigo, irmão? Eu fico triste. Porque eu vejo que a vida é muito pesada, é tudo muito difícil, é tudo muito, sabe, poxa, que loucura, poxa, onde eu me meti, porque eu não fiquei no barco, poxa, por que isso, sabe, é um fardo. A vida do crente, sem a fé firmada em Cristo, é um fardo, é pesada. Sabe, são coisas insuportáveis, você não consegue viver a vida até do ímpio. Sem fé, eu tenho pena, porque tem hora que, quando a ilusão, porque o mundo tem uma ilusão, né? Mas quando a ilusão acaba, e geralmente ela acaba quando você menos espera, o cara, rapaz, o que eu estou fazendo? Onde é que eu estou? Para onde é que eu vou? Aí desespero, síndrome do pânico, é depressão, é angústia, é porque você está ali sem amparo nenhum. Porque se você parar para pensar um pouquinho na sua vida, o quanto ela é frágil. Quanto a vida é tempestuosa, o quanto as coisas são mudáveis. Quem te garante o amanhã? Quem te garante? Então você começa a olhar para isso, você fica triste. Mas quando você levanta os olhos e olha para Jesus, você esquece tudo isso. Minha filha, por exemplo, minha filha não está preocupada com a economia, ela não está preocupada com o dólar.
Minha filha não está preocupada se a escola aumentou esse ano. Ela não está preocupada que a gente gastou uma grana agora de livro didático, de material de artes, né? E de um monte de coisa que a escola pede. Ela me pediu agora essa semana para fazer ginástica rítmica. Está pouco se lixando quanto é que custa a ginástica rítmica. E ela não está preocupada quanto custa LOL, quanto custa bebê reborn. Ela não está preocupada com nada, meu amigo. Sabe o que ela faz? Ela olha para mim. Agora imagine se ela ficar olhando. Meu Deus, papai, aumentou a escola, eu vou estudar esse ano. Ai, papai, eu vou ter farda nova, porque aumentou a farda. Ai, papai, eu vou conseguir fazer ginástica rítmica, porque... Ai, papai, será que eu consigo? Ai, papai, ai, papai, ai, papai. E ela afunda. E eu, como pai, eu disse, minha filha, para com isso. Olha para papai. O que papai mandar você fazer, vai. Se papai matriculou você, só estude, porque eu seguro você. Está entendendo, meu irmão? Jesus quer te chamar para esse lugar. Tira os olhos das ondas, tira o olho do vento, tira o olho da tempestade e olha para quem te chamou, olha para quem te convidou, olha para quem te sustenta, só olha para Ele, só olha para Ele. Agora, quando ele começou a afundar, ele foi sábio, porque Pedro aqui, eu gosto de Pedro por isso, porque Pedro ele dá uns, ele vira e ele volta muito rápido. Ele faz besteira, ele já conserta muito rápido. Pedro é bom disso. Porque é o seguinte, se Pedro começou a afundar, se ele mantém a mentalidade carnal ali, sabe o que ele fazia? Nadar. Se bater. Vou tentar aqui. Ai, meu Deus, eu estou morrendo. João, traz o barco aqui, velho. Joga a rede aí, Não. Quando ele viu que a vida carnal barreou para ele, ele voltou para o Espírito na hora. Eita, Jesus! Campanha de oração, meu irmão, jejum. Jesus! Senhor! Oh, meu Jesus! Aí Jesus foi nele, aleluia. Pegou ele, homem de pequena fé, por que você duvidou, rapaz? E o que Jesus fez com ele? Restaurou ele sobre as águas. Porque ambos voltaram para o barco. E Jesus não voltou carregando ele nos braços, não, viu? Ele voltou andando sobre as águas. Então, se você começar a afundar por falta de fé, irmão, começa a buscar a Jesus imediatamente, que Ele vai te restaurar numa vida sobrenatural. Amém? Fique em pé comigo em nome de Jesus. Vamos orar junto. Aleluia. Aleluia. Oh, o Espírito Santo está se movendo aqui nesse lugar. Ele está aqui conosco. Aleluia, Ele nos move. Ah, meu irmão, nós precisamos ser guiados por Deus. Nós precisamos nos entregar ao Senhor para isso. Nós precisamos nos entregar ao Senhor para ser movidos por Ele. Ouça, lute contra o seu ego, contra a sua vaidade, contra o seu desejo de controlar tudo. Se entregue a Cristo. Se entregue. Pastor, eu tenho medo de virar uma pessoa burra, virar uma pessoa ignorante, um alienado de religião. Eu sou uma pessoa estudada, eu fiz faculdade, pós-graduação, mestrado. Como é que eu vou agora andar nesse sistema? Irmão, Paulo, ninguém aqui é mais inteligente do que Paulo. E Paulo é aquele que olha para o Senhor e fala, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. O Senhor sabe muito mais do que você, irmão. Se entregar a Jesus não é se entregar à burrice, se entregar a Jesus é se entregar a uma mente maior do que a sua. A quem sabe mais do que você. A quem compreende mais do que você. É ser pastoreado, é ser guiado. Todo mundo ama o Salmo 23. O Senhor é um pastor, nada me faltará. Mas olhe como é o indivíduo daquele salmo. É um ser extremamente guiado. Ele me leva para cá, Ele me leva para lá, Ele me faz deitar, Ele me leva até em vale de sombra de morte. Eu vou.
Porque se tu estás comigo, eu vou. Quando eu sei que é Ele, eu vou. Se eu sei que é Ele, eu sei quem eu sou. E eu vou andando, eu vou me movendo. Aleluia. Comece a orar agora. Comece a pedir ao Senhor: Senhor, me guia. Senhor, eu quero discernir. Eu quero te perceber. Eu quero ouvir a tua direção, Senhor. Não quero ser comum. Não quero ser uma pessoa comum, Senhor. Aquela multidão estava bem intencionada, mas era comum. Gente bem intencionada, mas comum. Ouça uma coisa: a política está cheia de gente com boas intenções, mas gente comum. O mundo está cheio de gente com boa intenção, mas gente comum. Os comuns queriam coroar Jesus rei, mas estavam perdidos. Por quê? Porque não tinham direção de Deus. Você não é comum. Não basta ser bem intencionado. Você tem que ser guiado pelo Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo, direcionado pelo Espírito Santo. Aleluia. Meu Pai, eu te peço em nome de Jesus, meu Pai, não nos deixe ser mais um da multidão. Nós não queremos ter só boas intenções, Jesus. Nós queremos ter a Tua direção. Nós abrimos mão de ser cabeça. O Senhor é o nosso cabeça. Nos guia, Jesus. Nos guia. Ainda que por meio da tempestade nos leva, ainda que para o vale da sombra da morte nos leva, Senhor, eu te clamo, nos guie, Senhor, nos guie e nos convide, Pai, para caminhar contigo. Nos chama todos os dias para andar sobre as águas. Nós colocaríamos os olhos no Senhor. Os índices do mercado não serão o nosso principal indicador. O movimento das multidões, das águas não serão. A nossa direção está no Senhor. Nós seremos guiados pelo Senhor, Pai. Nos enche com Teu Espírito. Nos faz espirituais. Nos faz espirituais. Nos guia, compele o nosso coração, compele o nosso coração, como o Senhor fez com Paulo. Constrange o coração, move, direciona, Jesus. Nos guia, Senhor. Nós não andamos por moda. Deus quer te guiar, meu irmão. Nós andamos em Jesus. Aleluia. Receba a graça, receba a unção do Senhor nesse momento. Receba a vida. Aleluia. Aleluia. Com o peso da tua glória. Receba unção. Mais perto da glória. Direção. Mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba no meu lugar, me faz entender
guiado por Ele. Sou guiado por Ele. Eu sou guiado por Ele. Eu sou guiado por Ele. Sou guiado por Ele. Ele vai guiando o seu povo. Ele vai guiando. Ele vai guiando o seu povo. Ele vai guiando. Ele vai guiando o seu povo. Ele vai guiando a gente. Eu vou subir o monte que muitos resistirão. Amém. Eu vou ficar lá. Amém. Até te encontrar. Amém. Aleluia. Aleluia. Fale para alguém perto de você: não aceite uma vida natural. Não aceite uma vida natural. Você tem que ser guiado por Deus. Não aceita uma vida comum, não. Você foi chamado para andar sobre as águas. Foi chamado para viver milagre. Foi chamado para experimentar o sobrenatural de Deus. Aleluia. Sente no seu lugar, glória a Deus.